Quando nós tomamos um paciente em tratamento por primeira vez, a primeira coisa que nós fazemos é uma entrevista ou uma série de entrevistas com o objetivo de ter uma noção de um diagnóstico básico de personalidade desse paciente. Isso é fundamental. A primeira coisa que nós fazemos é saber se esse paciente é neurótico, se ele é um paciente fronteiriço ou borderline, ou se é um paciente psicótico. A partir daí, então, nós vamos estabelecer que tipo de tratamento, que tipo de técnica nós vamos usar com esse paciente. Se é um paciente neurótico, nós vamos usar um tratamento psicanalítico clássico. Se for um paciente fronteiriço, vamos usar uma psicoterapia de orientação psicanalítica. E se for um paciente psicótico, vamos usar então uma técnica mais de psicoterapia psicanalítica de apoio. Agora, de que forma nós sabemos, analisamos, avaliamos essas questões todas para termos um diagnóstico de personalidade e sabermos que tipo de técnica vamos usar com esse paciente especificamente? Através da análise das funções do ego, do mundo interno, das relações objetais. Então nós olhamos para a fortaleza do ego, quais são as características do ego, de que maneira o ego se defende frente a determinadas situações de estresse, de angústia, demandas do cotidiano, de que forma ele se relaciona com as demais instâncias psíquicas, de que maneira ele soluciona problemas graves, reais da vida, tanto externa quanto interna, quais são os usos dos mecanismos de defesa, que tipos de mecanismos de defesa ele utiliza em determinado momento, quais são as debilidades que esse ego tem frente a determinadas tensões, se desestrutura, se desorganiza, se psicotiza ou não, simplesmente enfrenta, organiza, toma decisões importantes, consegue lidar com afetos desagradáveis, com situações desagradáveis de uma maneira relativamente tranquila. Enfim, nós estudamos a maturidade, a saúde desse ego em termos simples. Mas nós olhamos também as relações e as características dos objetos internos desse paciente, desse mundo psíquico dele. Como se dá essa dinâmica entre os diferentes objetos internos, as diferentes instâncias psíquicas, as relações entre eles, as características, se são mais perversos, menos perversos, mais sádicos, menos sádicos, mais bondosos, menos bondosos. E daí vem a saúde mental do sujeito. Além do mais, nós observamos através dessa dinâmica os aspectos sadios e enfermos desse paciente. A parte doentia é muito importante, que é aquilo com que nós vamos nos enfrentar e temos que tratar e encontrar modalidades para resolver. E a parte sadia é onde nós vamos nos apoiar para poder resolver a parte doentia. Então, olhar o que ele tem de melhor, o que ele tem de pior também é muito importante, tem que ver com prognóstico, inclusive, que tipo de saída esse paciente vai encontrar ao longo da vida, mediante o tratamento psicanalítico, e a predominância, consequentemente, das pulsões de vida sobre as de morte e vice-versa, as de morte sobre as de vida. Esse equilíbrio thanatos versus vida dentro do paciente, de que maneira ele neutraliza os aspectos mais positivos com os negativos e vice-versa. Esse jogo, mistura da pulsão de vida com a de morte, e com o predomínio de uma ou de outra, é muito importante nós termos essas noções, porque a partir daí nós vamos saber de que maneira esse paciente se maneja, ou vai se manejar, ou vai instrumentar a saúde dele em determinadas situações. E a partir daí, então, nós vamos trabalhando e sabendo com o que nós vamos nos deparar, ou tendo pelo menos uma noção dos conteúdos com os quais nós vamos nos enfrentar ao longo do tratamento psicanalítico. Dito em poucas palavras. E o tratamento psicanalítico, então, nós indicamos para os pacientes neuróticos, sejam eles mais graves ou menos graves. Nos pacientes fronteiriços, as psicoterapias psicanalítica de orientação psicanalítica, e nos pacientes psicóticos, a psicoterapia de apoio, psicanalítica de apoio. A técnica da psicanálise clássica para os pacientes neuróticos parte sempre do princípio da teoria freudiana. E a partir daí, então, vamos colocando outros autores, outras escolas, de acordo com a orientação ideológica, digamos assim, do psicanalista, sua formação pessoal, seu esquema referencial teórico, com quem se tratou, com quem supervisionou, qual a escola que estudou, quais os autores com quem mais se identifica, que tem mais facilidade para trabalhar, e assim por diante. Então, a pessoa, através desse esquema referencial teórico, dentro de uma teoria psicanalítica, vai trabalhando essas questões todas dos pacientes neuróticos. Nos pacientes fronteiriços,
de organização borderline de personalidade, são pacientes mais complicados do ponto de vista do tratamento, onde a psicanálise clássica dá pouco resultado, são pacientes normalmente que, além da interpretação, se colocam outros elementos, como pode ser, ou ferramentas, né? Como pode ser a confrontação, pode ser a construção, as perguntas. O analista participa mais intensamente, fazendo questionamentos, perguntando, acompanhando o paciente, levando a ele que ele reflita, pense. Às vezes funciona como um ego auxiliar, porque as funções egóicas desse paciente, por momentos, estão bastante prejudicadas, e essas funções egóicas, de alguma maneira, vão fazer com que, exercida pelo psicanalista, vai fazer com que ele possa ser reorganizado de uma forma diferente. São pacientes que se interpretam pouco na transferência, porque as transferências são psicóticas na maior parte das vezes, e o paciente pode em algum momento se psicotizar, eventualmente precisa de medicação, em alguns casos até algum tipo de internação, depois o paciente retorna, segue o tratamento, eventualmente podemos ter uma atitude um pouco mais analítica, mais neutra, fazendo interpretações mais profundas, mais complexas, e eventualmente o paciente volta a piorar e nós temos outra vez que sermos um pouco mais ativos, contendo o paciente e ao mesmo tempo exercendo funções que ele não consegue exercer. Então é um vai e vem, um movimento todo muito mais complexo, que exige tecnicamente um posicionamento bastante diferente dos pacientes de psicanálise, que são pacientes que nos dão tempo para pensar, interpretar, corrigir a interpretação e tudo mais. Os pacientes fronteiriços são muito mais instáveis, mais violentos do ponto de vista da afetividade, com surtos, com rompantes afetivos, irrupções de afetos descontrolados a qualquer instante, transferência negativa, reação terapêutica negativa, se levantam, vão embora, bate a porta, saem, enfim, brigam, questionam de uma forma muito mais virulenta que um paciente neurótico comum. Já os pacientes psicóticos, por outro lado, também são pacientes que precisam de medicação, na maioria das vezes, eventualmente algumas internações para reestruturar psiquicamente o paciente e fazer com que ele volte a estabelecer um predomínio do processo secundário através do pensamento, que muitas vezes está prejudicado. O paciente funciona mais a nível de processo primário. Trazemos o paciente para um nível de funcionamento um pouco mais próximo da neurose, onde pode se estabelecer um diálogo, onde se pode interpretar, conversar sobre as dificuldades dele, dar apoio e suporte para uma infinidade de dificuldades que o psiquismo dele não consegue exercer ou resolver de forma adequada, com o apoio da medicação e eventualmente de alguma internação por algum período, que vai variar de paciente para paciente, de situação para situação. Esses pacientes também são pacientes que as interpretações transferenciais não funcionam muito, o analista é muito mais dinâmico, muito mais ativo, mais participativo, enquanto que lá no paciente neurótico, em tratamento em psicanálise, o analista escuta mais, fala menos, aponta sempre para o mundo interno, interpreta as fantasias inconscientes, interpreta eventualmente as defesas do paciente e assim sucessivamente. Aqui, nos pacientes fronteiriços e muito mais ainda nos pacientes psicóticos, o analista tem que ser mais participativo, mais ativo, organizando o paciente de uma forma muito mais ativa que num paciente neurótico. Então essas são as diferenças técnicas e muito importante que tenhamos isso em consideração. Nós nem sequer iniciamos o tratamento e já estamos falando tudo isso do paciente, ou seja, isso nós temos que ter na cabeça claramente, nós temos que de alguma forma sabermos que isso é fundamental para tomarmos ou não um paciente em tratamento. Eventualmente o paciente é encaminhado para um outro tipo de tratamento ou medicamentoso durante um tempo mais prolongado. No segundo momento, nós, quando podemos, para quem não trabalha com internação psiquiátrica, esperamos que o paciente saia para retomar no consultório ou eventualmente encaminhamos para um colega que trabalhe dentro de uma instituição que possa ver o paciente diariamente dentro dessas instituições e dar sessões para o paciente ali dentro, até que em determinado momento ele sai, vai para o consultório, volta para a sua vida e se organiza e tudo mais. São pacientes que casam, trabalham, têm filhos, têm por momentos uma vida normal e eventualmente se desorganizam psiquicamente e precisam de uma contenção muito maior. Pacientes com tentativas de suicídio, pacientes com agressões, surtos violentos, agressivos muitas vezes, que precisam ser contidos para não se machucarem as demais pessoas, causarem um dano maior para a sociedade ou para a família.
Então são pacientes que precisam eventualmente ser contidos. E, então aí nós temos diferentes graus e diferentes modalidades de tratamento. Com relação ao número de sessões, do ponto de vista da psicanálise, um tratamento psicanalítico se faz em várias sessões por semana, em média 3 sessões, eventualmente um pouco mais, de preferência em divã, porque são pacientes que podem e toleram um grau de regressão grande e se pode, de alguma maneira, interpretar conteúdos mais profundos sem que o paciente se enlouqueça ou se desestruture psiquicamente. O analista vai medindo o quanto deve ir, ouvir, o quanto deve interpretar, o quanto deve aprofundar, eventualmente se retira, alivia o paciente para que ele possa se reorganizar se ele está um pouquinho desorganizado psiquicamente. Já os pacientes fronteiriços são pacientes que se desorganizam com mais facilidade, eles vivem já de uma forma bastante alternada, são pacientes impulsivos, pacientes que não seguem uma dinâmica mais tranquila, digamos assim, porque eles mesmos têm a intranquilidade dentro deles por uma estrutura de personalidade que se caracteriza um pouco por essa dinâmica. Então são pacientes que o analista tem que estar mais presente, mais atuante, mais participativo, mais ligado, interpretando, comentando, mais lado a lado. Os silêncios são raros frente a um paciente fronteiriço ou borderline, porque a presença do analista se faz mais necessária e é terapêutico que o analista assim o faça. Enfim, então essas são as diferenças técnicas, rapidamente, em poucas palavras, de analisabilidade, ou seja, das possibilidades de que alguém seja tratado, analisável ou analisado por uma técnica psicanalítica, por uma técnica psicoterapêutica ou uma técnica de psicoterapia de apoio, todas de orientação psicanalítica no caso, com ou sem ajuda medicamentosa ou de internação hospitalar. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, interessante, um tema bastante técnico e até o próximo vídeo. Um abraço para todos.